E vamos iniciar o último painel do 18º Congresso Unidas, cujo tema será Saúde Digital, Transformações na Gestão da Saúde e no Relacionamento Médico-Paciente. Esse painel será dividido em 2 subtemas. São eles: Big Data e Health Analytics, que será apresentado por Bento Toledo, diretor médico da Gesto Saúde e Tecnologia, a quem eu peço a presença aqui no palco. E o segundo subtema deste painel: Inovações Digitais, mHealth, Dispositivos Vestíveis e Internet das Coisas, que será apresentado por Rafael Gordilho, CRO da Live Healthcare Media. Por favor, ao palco. E para coordenar o painel chamamos Aníbal de Oliveira Valença, presidente do Conselho Deliberativo da Unidas. E com a palavra inicialmente o coordenador. Boa tarde, para mim já é quase boa noite. Uma coisa eu tenho certeza: saúde digital é um tema muito importante para todos nós, e tenho mais convicção ainda que tanto Bento quanto o Rafael vai trazer grandes contribuições para todos nós. E finalmente gostaria de dizer o seguinte: como estamos aqui 2 gordos e um magro, não vai haver o bullying que houve hoje de tarde com a doutora Angélica e o doutor Ricardo. Com a palavra, Bento, por favor. Nós somos maioria. Boa tarde. Muito obrigado pelo prestígio da presença de vocês. Eu gostaria de começar agradecendo esse honroso convite da diretoria da Unidas e agradecer de maneira especial a produção do evento, porque o evento foi impecável e nos acolheu de maneira muito carinhosa. A minha função hoje é trazer algumas provocações para os senhores que os levem a algumas reflexões. E eu vou começar falando para vocês. A minha primeira provocação será: por que a saúde no Brasil não será mais a mesma? Olha, muito recentemente houve disruptura de modelos de negócios conhecidos pelos senhores como os táxis, que foram vítimas da revolução dos aplicativos móveis. Estão aí o Uber 99 e outros para mostrar. O modelo de agências de turismo se modificou pela revolução da internet. Hoje a compra de passagens, reserva de hotéis estão num outro modelo. E vocês imaginem o que não vai acontecer, porque na saúde estão acontecendo 4 revoluções ao mesmo tempo. 4. A primeira revolução ela é tecnológica. No início havia um baixo acesso das pessoas, havia um baixo custo, porque não havia tecnologia. Hoje os senhores são testemunhas de que a tecnologia encareceu, embora o acesso ainda não tenha melhorado. No futuro, a inclusão digital vai fazer com que as coisas fiquem muito mais baratas. A tecnologia vai ser acessível, ela vai baratear o tratamento. Nunca mais os doentes de asma, hipertensão e diabetes terão o mesmo tratamento. Eles usarão dispositivos móveis. Plataformas hoje vão ajudar a mudança de comportamento. A segunda grande revolução será a revolução econômica. O barateamento do custo de equipamentos, a baixa do dólar, transformaram pequenos consultórios médicos em grandes clínicas especializadas, onde você vai entrar lá, tem uma consulta e tem exames caríssimos de imagem, laboratoriais à sua disposição. O consumo vai se modificar. Nós teremos uma revolução econômica. A terceira revolução é socioeconômica. Nos últimos 10 anos, 60 milhões de brasileiros saíram das classes D e E e rumaram para as classes A, B e C. Esses indivíduos com maior poder aquisitivo também estão exigindo um padrão melhor de padrão de saúde. Eles estão querendo planos de saúde. Para vocês terem uma ideia, 84% da população dos Estados Unidos hoje é assistida por um plano de saúde, contra 25% apenas no Brasil. E essa situação vai piorar, uma vez que o governo vai investir menos, ainda tem, neste momento, menos investimento para a saúde. E, por fim, a última revolução é demográfica. Nos próximos 45 anos vão triplicar o número de idosos aqui no Brasil. Para quem tem que estar pensando numa estratégia de saúde, eu não preciso mais de pediatra, agora eu preciso de geriatra. Se eu estava dizendo que uma grande revolução mudou, houve uma disruptura de modelos de negócio, dos táxis, das agências de turismo, porque houve uma revolução, e com os senhores, e com a saúde, serão 4 revoluções.
Os senhores estão se preparando para isso, eu pergunto? E vocês muito educadamente me responderão: Dr. Bento, o que você acha que nós estamos fazendo aqui? Lógico, se preparando para esse momento. A primeira grande reflexão e estratégia que as novas tecnologias estão trazendo é o Big Data em saúde. Hoje as definições de Big Data se passam. Como é que eu defino Big Data? Parece aquela história do sexo de adolescente. Todo mundo diz que faz, mas ninguém faz direito. E como todo mundo diz que faz, eu também digo que faço. Mas, na realidade, eu vou pensar o quê? Em quantidade de dados para falar em Big Data? Eu vou pensar em velocidade de processamento? Olha, a definição que eu mais gosto é quando eu tenho uma quantidade de dados suficiente para promover uma mudança nas formas tradicionais de análise de dados. Existem 3 áreas importantes para a análise de Big Data em saúde: a medicina de precisão, os prontuários eletrônicos e a internet das coisas. Medicina de precisão é aquela que nos leva a, por exemplo, recentemente saiu um artigo no Lancet em que havia a publicação de resultado de uma meta-análise e que dizia que se eu der anticoagulante oral para uma determinada faixa da população, eu vou diminuir a incidência de acidente vascular cerebral em 19%. Ora, nenhum dos indivíduos tiveram a sua chance individual reduzida em 19%. Tiveram indivíduos que tiveram AVC e tiveram indivíduos que não tiveram AVC. Como é que eu faço para ter mais precisão, para eu saber exatamente para quem eu dou o remédio? Quem nunca aqui não tomou um remédio sabidamente bom para aquilo que você estava buscando e ele não fez efeito? Então, quando eu tiver uma maior população, eu vou ter uma maior precisão, vou saber exatamente para quem dá o remédio. Esse aumento de compartilhamento, o aumento das amostras pode me levar mais rapidamente a eu identificar exatamente quem precisa daquela medicação, ou pelo menos quem vai se beneficiar mais daquela medicação. Vocês imaginem, senhores, se eu aumentar esta resolutividade por conta disto e simplesmente dobrar a eficácia de um determinado tratamento. Imagine quanto dinheiro tem na mesa. O prontuário eletrônico, ele traz algumas vantagens importantes no sentido de você imaginar que hoje eu dependo da memória do paciente me contar que remédios ele toma, quais são as suas cronicidades, se ele está vacinado, se ele tem alguma alergia ou não. E ele tem esta informação no consultório, ele pode ter exatamente a mesma informação no hospital, na hora que ele chega lá para ser atendido. Essa é uma das grandes vantagens do uso médico na prática clínica do prontuário eletrônico do paciente. Vocês imaginem em pesquisa científica a modificação que pode existir. Hoje, as pesquisas observacionais, por exemplo, exigem um grande esforço do pesquisador de ir atrás do dado. Ele perde tempo, perde dinheiro buscando, pesquisando. Se isso estiver num ambiente de Big Data, ele pode buscar esses dados mais rápido e mais barato. Estudos randomizados, eles podem fazer testes rápidos, por exemplo, para o teste de medicamento. Imaginem vocês que no interior da Bahia, um indivíduo está sendo atendido e a hora que o profissional de saúde imputa os dados num prontuário eletrônico, um algoritmo identifica, escuta, existe mais de 90% de chance que esse indivíduo seja infectado pelo chikungunya. E ele convida, nesse mesmo momento, o paciente e médico para aderirem a um estudo padrão randomizado de qual é o medicamento que funciona melhor. Eles concordam, ele sai com um medicamento de lá, ao mesmo tempo, esse mesmo movimento acontece no ambulatório no sul do Rio de Janeiro. Uma semana depois, esses pacientes voltam, imputado no prontuário eletrônico o resultado dessa pesquisa, e nós vamos saber, em uma semana, qual foi o remédio que teve melhor eficácia e acurácia naquele tratamento. Vocês imaginem, por exemplo, que eu posso, por essa dimensão geográfica enorme, colher amostras muito mais heterogêneas. Hoje, quando eu saio para uma pesquisa de eficácia de um tratamento, eu tenho o viés de sempre procurar uma população homogênea, porque eu já vou buscar quem tem maior probabilidade de se beneficiar daquele tratamento. E agora não, neste momento, eu posso fazer uma amostra mais heterogênea. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês, que é assim: eu vou fazer uma pesquisa a partir de dados de saúde imputados em aparelhos e dispositivos móveis. Eu já estou fazendo um viés na minha pesquisa, porque quem tem um aparelho de dispositivo móvel sofisticado com aplicativo de saúde já é uma parte significativa diferente da população. O prontuário eletrônico vai começar a me dar mais amostras heterogêneas. Então, eu estou saindo da visão além do consumo no prontuário do que o paciente está consumindo de saúde. Está me apontando um caminho para qual é o melhor procedimento para aquele indivíduo. A outra grande análise de Big Data, a internet das coisas, é a capacidade dos objetos de informarem
de transmitir informações pela internet. Hoje os senhores já conhecem algumas aplicações práticas disso. Se alguém entra na sua casa e você tem um sensor de movimento em algum objeto lá, ele pode te avisar no teu smartphone que a sua privacidade foi invadida. São duas bases que trazem a internet das coisas para a realidade. A primeira delas são os sensores, que são os responsáveis pela captura de dados, e os algoritmos, que vão, a partir desses dados, apontar uma tomada de decisão. O senhor hoje pode chegar com o seu relógio de última geração, quando você estiver chegando perto de casa, ele informa qual é a temperatura ambiente e a sua banheira já se prepara para receber com um banho na temperatura adequada. A sua geladeira já pinga 3 ou 4 pedras de gelo para você botar o seu esquinho lá. Agora, em saúde, essa utilização pode ter uma melhora direta, por exemplo, no atendimento dos idosos. Eu posso rapidamente, através de sensores, identificar se esse indivíduo caiu dentro de casa. Eu posso identificar se um indivíduo com insuficiência cardíaca congestiva está aumentando de peso, está edemaciando, e eu posso fazer a intervenção antes dele desenvolver a patologia. Imagine todos esses dados coletados num ambiente de Big Data, a diferença que esse banco de dados não pode fazer para as pesquisas. Então, eu falei para vocês aqui de internet das coisas, eu falei para vocês de Big Data, eu falei para vocês coisas. Eu gostaria de trazer para vocês uma recordação de que essa evolução tecnológica me trouxe a lembrança de 26 anos atrás, nós trouxemos a primeira central de telemedicina para o Brasil. As doenças cardiovasculares, a central de telemedicina ela fazia eletrocardiograma por telefone. As doenças cardiovasculares são, de longe, a maior chaga que existe em termos de patologias, em termos de agressão à saúde que existe. As doenças cardiovasculares sozinhas agridem mais a população do que todas as outras doenças juntas. E para você diminuir esse índice, você precisa de duas coisas: atender mais rápido e fazer prevenção. E para atender mais rápido, nós trouxemos essa tecnologia em 1989 de fazer eletrocardiograma por telefone. E nós, para vencermos o nosso público da importância disso, nós dizíamos assim: olha, imagine que nesse momento alguém aqui nessa sala começa a passar mal e diz para o seu parceiro ali do lado: escuta, eu preciso de ajuda. O parceiro do lado vai buscar um telefone, depois de 10 minutos ele acionou uma ambulância, essa ambulância chega aqui em 30 minutos, leva mais 30 minutos para levar o indivíduo ao hospital, ele perde mais 50 minutos para receber a medicação adequada, depois de 2 horas esse indivíduo foi atendido. Imagina se a mamãe tem um eletrocardiógrafo embutido no sutiã dela, ela começa a passar mal, por smartphone já avisa a ambulância e num momento tem lá uma bela enfermeira e um médico solícito para fazerem a medicação e atender. Essas 2 horas transformaram-se em minutos. E agora eu pergunto a vocês, quanto tempo antes a mamãe ficou: pô, será que isso aqui é grave? Será que não é? Será que eu devo procurar ajuda ou não? O sutiã dela chamou a ambulância. Isso é a internet das coisas. Bom, seguindo em frente aqui, só para vocês verem como é que era esta central, lá em novembro de 1989, está aí uma visão dela para dividir com vocês. Existem 3 tipos de metodologia de Big Data que a gente podia estar conversando e trazendo para a reflexão dos senhores. A primeira delas é a Machine Learning. Recentemente, vocês devem ter visto aquele filme que mostrou como é que as máquinas, aprendendo sozinhas, fizeram com que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial, quando uma Machine Learning ajudou a descobrir um código mais rápido do que seria possível. Ela é um conjunto de técnicas preditivas, baseadas em algoritmos, que tem um objetivo claro de identificar o que funciona para prever em amostras diferentes. Se eu tenho este resultado, eu posso prever este resultado ali na frente. Hoje os senhores já conhecem essas ferramentas de Machine Learning, naqueles spams que chegam para os senhores e na sua caixa de e-mail automaticamente seleciona aquilo que não lhe interessa. As previsões meteorológicas, elas usam essa metodologia para avaliar se vai chover ou não amanhã. O senhor compra um livro, os senhores compram um livro na internet hoje, amanhã tem uma sugestão de um outro livro do mesmo assunto. Essa é uma metodologia de Machine Learning. O uso na saúde é, por exemplo, identificar algoritmos de doenças graves. Aquele chikungunya que eu falei para vocês do prontuário eletrônico, você imagina que num determinado momento esse padrão de algoritmo está lá disponibilizado, o agente de saúde imputa um dado bioquímico e ele diz: escuta, preste atenção, seu paciente pode ter o chikungunya. Existem 2 limitações que nós precisamos estar atentos. Uma delas é o sobreajuste. Isso, com uma grande quantidade de variedades,
Podem ocorrer erros de medição e podem haver fatores aleatórios influenciando a metodologia de coleta. Isso chama-se sobreajustes, é um problema na machine learning que a gente tem que aprender a evitar. O outro são dos algoritmos preconceituosos. Você imagina que a máquina vai te ensinar, você quer saber qual é a população que pode se beneficiar mais de um determinado tipo de cirurgia. Ela vai pegar o dado passado, vai analisar e vai dizer o seguinte: olha, esta população aqui se beneficiou mais deste mesmo tratamento no passado do que essa outra população. Só que aquela primeira população, né, de pessoas de classe de renda mais abastada, tinham mais acesso e puderam passar mais tempo descansando após a cirurgia. E aqueles outros indivíduos que não tiveram um resultado passado tão satisfatório serão discriminados nessa amostra de machine learning. Eu vou criar um maior problema de saúde física, de saúde pública, e vou estar discriminando socialmente. Então, os algoritmos preconceituosos e os sobreajustes são dois cuidados que nós temos quando utilizamos as técnicas de machine learning nos algoritmos para nos apontar as decisões. Uma das ferramentas que as árvores de decisão usam para poder fazer este aprendizado autônomo são as árvores de decisão. São modelos preditivos que usam um diagrama em forma de árvore para trazerem alguma conclusão para os senhores. Eles ajudam nesses processos de tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós imaginemos que eu quero classificar os 5 diferentes times do estado de São Paulo a partir desse mecanismo. Então, nós temos uma primeira pergunta para começar a distinguir esses grupos. A primeira pergunta é: qual desses times tem uma torcida mais velha e experiente, uma torcida mais adequada? Aí a gente já pode começar a separar 2 desses grupos de times. O Corinthians não completas, nem o São Paulo. Aí eu preciso, para continuar separando esses grupos, fazer uma outra pergunta. A outra pergunta seguinte seria: qual desses times tem um mundial inventado, por exemplo? Aí todos os senhores vão poder chegar à conclusão que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então agora eu preciso classificar. Aqui os São Paulinos, aqui os São Paulinos estão já achando contente essa história. Vamos separar agora o Palmeiras, a Portuguesa e o Santos. Eu vou fazer uma outra pergunta que vai me dizer quem é que foi campeão paulista em 1973. O Palmeiras não foi, mas muitos dos senhores podem aqui estar se lembrando que naquele ano de 1973 houve uma coincidência, uma fatalidade na cobrança. A decisão foi para a cobrança dos pênaltis e os juízes e as pessoas todas envolvidas no processo se confundiram e a cobrança de pênaltis não terminou e no fim a Federação Paulista declarou que os 2 times eram campeões. Então eu vou fazer mais uma pergunta para separar. Quem foi campeão em Brasileiro em 2011? A Portuguesa, campeã da Série B. Então eu finalmente consegui classificar, através de perguntas que a gente chama de nó da árvore, esses 5 grupos e classificá-los de acordo com a metodologia de árvore de decisão que eu acabei de exemplificar para os senhores. O uso em saúde, por exemplo, pode me dizer o seguinte: eu tenho a ideia de separar os municípios, eu sou o ministro da Saúde, eu preciso separar os grupos de municípios. Quais são aqueles que têm um coeficiente de mortalidade infantil acima da mediana do Brasil e quais os que têm um coeficiente abaixo? Sem nenhuma intervenção humana, a máquina me diz o seguinte: olha, a população de gestantes que teve maior número do que 7 consultas de pré-natal em 67% da população, ou seja, em 67% das gestantes tiveram mais do que 7 consultas de pré-natal, os municípios que têm esta característica, eles têm uma chance de ter um coeficiente de mortalidade infantil menor do que a média. E a máquina acertou sozinha 1.580 de 2.422 possíveis acertos. E aí a própria máquina diz o seguinte: além desta variável do índice de consultas de pré-natal, eu vou também ver quem é que tem maior ou menor índice de analfabetismo. Então, para o lado esquerdo da árvore, quem tem um índice de analfabetismo menor do que 8%, ou seja, as mulheres são melhor alfabetizadas, mesmo o fato de elas não estarem fazendo pré-natal adequadamente, ainda coloca o coeficiente de mortalidade infantil abaixo da média. Ela acertou 219 em 336 casos possíveis. Para a árvore da direita, os analfabetos, os índices de analfabetismo maiores que 8,1%, quando existe esse índice, associado à baixa do pré-natal, vão colocar o coeficiente de mortalidade infantil abaixo não, acima, aqui está errado. Então, isso aqui é acima, tá, gente?
Então, o coeficiente de mortalidade infantil abaixo da média, ele é pior do que a média do Brasil, se ele tem o baixo pré-natal com analfabetismo alto. Então, ele vai acertar 1.808 de 2.807 casos. Sem ninguém falar nada para a máquina, o que aconteceu? Ela acertou mais do que 65% dos casos. Sem eu perguntar nada para ninguém, eu sei aonde que eu vou pôr meu dinheiro de política pública, aonde eu vou priorizar minha política de saúde. Isso é árvore de decisão, é uma ferramenta do Machine Learning ajudando você a tomar uma decisão melhor. Uma outra ferramenta que existe são os Cummings Clusterings. São aqueles indivíduos que identificam padrão nos dados. É a ferramenta que identifica indivíduos que estão no mesmo cluster, de acordo com o padrão de dados estudado. Então, por exemplo, eu sei que tem o maior risco de doença cardiovascular idosos que foram tabagistas, jovens que tiveram obesidade mórbida na sua adolescência, crianças, por exemplo, que tiveram dificuldades genéticas. A doença é a mesma, porém as estratégias de tratamento e prevenção para cada um desses grupos ela é completamente diferente. Eu já conheço o histórico que leva as pessoas a desenvolver doença do coração e as doenças que não são tão conhecidas assim. Esta ferramenta de Machine Learning pode nos ajudar a evidenciar clusters onde a gente ainda não tem padrão tão conhecido assim. Para isso que serve esta ferramenta. Outra metodologia de Big Data que existe é o controle de associações espúrias. O que é isso? Ela é muito importante em análise de Big Data porque nós temos que prevenir resultados estatísticos sem sentido. Porque, na realidade, coincidências acontecem. Vamos voltar ao exemplo do time de futebol. Quando você tem muitas variáveis, de repente você pode ter variáveis que estão acontecendo simultaneamente, mas não necessariamente, elas têm a sua causa e efeito estabelecida. Se nós fôssemos pegar os anos em que ocorreu invasão da reitoria na USP, há uma coincidência com os anos em que a Portuguesa de Desportos ganhou algum campeonato. Então, a menos que os senhores cheguem à conclusão de que a forma que os alunos da USP resolveram tomar para comemorar os títulos da Portuguesa e invadir a reitoria, essas variáveis não serão correlacionadas entre si. Existe um site americano muito engraçado, que é um estudante americano que ele se predispôs a ficar permanentemente procurando aleatoriamente associações espúrias dentro de grande número de variáveis. E aí ele foi entender o seguinte, por exemplo, aqui ele percebeu que havia um grande consumo do aumento de mussarela, do consumo de mussarela de búfala com o aumento de doutorados em engenharia civil. Outra associação espúria que ele mostrou é que existe um aumento do número de afogamentos em piscina relacionados a lançamentos de filmes do Nicolas Cage. Talvez essa associação não seja tão espúria assim, mas de alguma forma, me perdoem os fãs do Nicolas Cage, mas de qualquer forma, é isso que a gente tem que estar sempre atento na metodologia que a gente usa em Big Data. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês de metodologia de Big Data é a redução da dimensão dos dados. O que significa isso? Isso me lembra sempre os 3 tipos de pessoas que lidam com estatística. Tem pessoas que não têm nenhum conhecimento de estatística e acham que a solução para todos os problemas é aumentar a amostra. Quanto mais dados, melhor. Esses são os indivíduos que não acreditam em resultado de pesquisas eleitorais, eles acham que elas não dão certo porque a amostra é muito pequena. O segundo grupo são dos indivíduos que têm algum conhecimento. Esses indivíduos acham que o Big Data não funciona porque a amostra é tão grande, porque você vai ter viés na amostra e, portanto, ele não tem validade. E o terceiro grupo dos indivíduos que são estatísticos estudiosos e que utilizam essa ferramenta, eles sabem que as amostras sempre tiveram vieses na sua coleta e que eu tenho que colocar filtros para diminuir esse viés e que eu tenho que fazer a pesquisa. Isso está claro. Indivíduos que utilizam smartphones, ora, esses indivíduos eles têm um poder aquisitivo melhor, mas de qualquer forma eu posso atribuir peso diferente para corrigir esse viés da minha amostra. Tá certo? De qualquer forma, todos esses instrumentos de estatística que eu trouxe para os senhores aqui, eles são para que os senhores façam uma promoção de saúde, uma intervenção de saúde na sua população. E os senhores estão cansados de saber que só existem 3 possibilidades de você fazer uma intervenção.
Primária, secundária e terciária. A primária é aquela em que você vai fazer uma campanha de divulgação para toda a sua população, por exemplo, as campanhas de prevenção de obesidade, hipertensão, diabetes, etc. A prevenção secundária é aquela que você identifica um fator de risco do indivíduo que não adoeceu. Ele é hipertenso, ele é diabético, mas ele ainda não teve uma complicação. Você vai lá e retira o fator de risco do indivíduo. E o terceiro é a prevenção terciária, que você vai agir em cima daquele indivíduo que já adoeceu. Há uns 20 anos atrás, a Clínica Maio publicou uma meta-análise em que ficava muito claro: se você tem uma prioridade de investimento em saúde, você deve priorizar a intervenção secundária. Ela é que vai te trazer o melhor retorno, benefício a médio e longo prazo. Para isso, a gente entende que é muito importante você relacionar as suas fontes de dados com quantos dados os seus assistidos estão acumulando fatores de risco. Então, se nós formos olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar para conseguir mostrar melhor para vocês. Olha, eu vou pesquisar em uma fonte, por exemplo, um prontuário eletrônico, numa pesquisa de saúde que eu fiz, no dado de consumo de saúde dele, eu posso ter quantas fontes de informação que me apontam que um indivíduo tenha determinado fator de risco. E os indivíduos podem ter de 1 até 7 fatores de risco acumulados. Se eu for fazer uma análise criteriosa, eu posso evoluir para objetivar a minha ação de saúde especificamente para os indivíduos que têm mais fatores de risco, confirmado por um maior número de fontes. Portanto, neste momento, eu elimino toda esta população e vou dirigir a minha ação para aqueles em que o custo-efetividade pode se demonstrar muito mais interessante. Eu vou mostrar 2 casos rapidamente para os senhores aqui, que essa metodologia toda funcionou e trouxe um resultado interessante. No primeiro deles, era uma autogestão buscando racionalização de custos. Eles dividiram as dimensões de atendimento deles em 3 dimensões. Fizeram uma estrutura própria, compraram uma casa, contrataram médicos, enfermeiros, etc. Eles fizeram uma segunda dimensão de atendimento, que era uma rede referenciada, onde eles chamaram esses médicos, combinaram estratégias e protocolos de atendimento e remuneraram melhor esses médicos. E a terceira dimensão era a rede credenciada, onde o associado podia procurar como ele quisesse, ao seu bel prazer, como ele entraria no sistema de saúde. Ao cabo do estudo, a gente percebeu que a turma que entrou pelo lado certo gastou 50% menos do que aqueles que foram aleatoriamente, mesmo remunerando melhor as 2 primeiras estruturas de atendimento. O outro caso que eu queria mostrar para vocês é uma indústria de papel e celulose com 26 mil funcionários e o alto custo do plano médico. Eles tinham 3 operadoras, uma autogestão e pouca visibilidade do cenário de saúde. Qual foi a estratégia desses indivíduos? Padronizaram as informações recebidas, fizeram uma comparação com o que eles tinham de benchmark, implantaram gatekeeper, implantaram segunda opinião, fizeram gestão médica de pacientes, integraram com outras fontes de dados, fortaleceram suas ações de promoção de saúde, mas, principalmente, eles fizeram um balanço, trazendo uma parte significativa da população para o modelo de autogestão. Esses indivíduos tiveram uma economia de 15 milhões de reais em 4 anos. Esses indivíduos, eles tinham, inicialmente, uma variação do VCMH numa curva superior ao índice do IES. Então, havia aqui o índice de mercado de variação dos custos de saúde e era como eles vinham acompanhando. Fizeram a intervenção e agora eles continuam acompanhando a curva de custos. Aqui é a região da intervenção, aqui é que eles mudaram de patamar. Esta mudança de patamar é que foi responsável por aquela economia de 15 milhões de reais. Bom, mas em cima disso tudo, quais são os nossos desafios para o futuro, em cima desse cenário que eu trouxe para os senhores, para nós enfrentarmos essas 4 revoluções simultâneas? O primeiro grande desafio é a privacidade. Nós estamos em ambiente de Big Data, de posse de informação de uma quantidade enorme de pacientes. Nós estamos seguros de que nós somos responsáveis e estamos tomando todas as medidas de precaução para garantir essa privacidade? Será que não está mais do que na hora de todos os players, as operadoras de saúde, os prestadores, os pacientes, os patrocinadores sentarem à mesa e tomarem alguma conclusão baseada principalmente nessa quantidade de dados? Como é que nós vamos fazer para reduzir esse esforço administrativo?
essa ferramenta de benchmark que o João Paulo trouxe aqui, e ele mesmo disse, olha, quem participou tem uma ferramenta de BI para poder comparar o seu dado. Eu não conheço ambiente melhor neste país do que uma oportunidade como uma organização dessa aqui da Unidas traz e proporciona uma análise de Big Data, de BI, para que vocês possam tomar decisões melhores e mais acertadas. O compartilhamento de informações é fundamental e vocês estão proporcionando isso aqui. Nós temos um exemplo claro de quando a epidemia de gripe asiática na China começou a acontecer, o governo investiu milhões de dólares para que um laboratório chegasse a um determinado resultado. Eles levaram muito tempo e gastaram muito dinheiro. A mesma pesquisa no Genome Science, no Canadá, compartilhou essa pesquisa na internet e chegou no mesmo resultado, muito mais rápido, com um custo muito menor. Nós, atavicamente, seres humanos, temos mesmo a impressão de que o que nos dá mais conforto e autonomia, privacidade, exclusividade. Nós nunca podemos nos esquecer que quando nós temos uma estratégia melhor, aumenta a nossa eficiência e o compartilhamento pode trazer resultados mais adequados. Eu posso, por exemplo, entender aonde que um mesmo procedimento vai ter custos diferentes em prestadores diferentes. Vamos compartilhar este procedimento, tem custo diferente aqui, ali, ali. Se eu tiver que abrir uma pizzaria aqui em São Paulo, eu tenho uma confusão incrível. Qual o recurso que eu ponho nisso? Eu compro quanta farinha, quanto queijo, quanta massa? Como é que eu faço? Agora, se eu for abrir a mesma pizzaria no centro, na Praça da Sé, eu sei que tem tanta gente ali que eu já sei que eu posso prover uma determinada quantidade de massa mussarela que seguramente a coisa vai acontecer. Quando existe uma multidão grande o bastante, fatos imprevisíveis se tornam previsíveis. Quando nós demandamos e dissociamos a nossa demanda do individual e realocamos no coletivo, o que vai acontecer é que atividades inteiramente novas se tornam disponíveis. Isso é inovação, isso é tecnologia, isso é, antes de tudo, compartilhamento. E para agradecer aos senhores e terminar, dizer que o ambiente de compartilhamento me dá muito orgulho de carregar a credencial do 18º Congresso Unidas, que é um dos ambientes de compartilhamento melhores que eu já tive a oportunidade de participar. Mais uma vez, João Paulo, Aníbal, diretoria da Unidas e principalmente essa produção tão carinhosa do evento, e aos senhores que bravamente resistiram aqui para nos ouvir, o meu muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, Dr. Bento. Obrigado, Dr. Bento, nosso velho parceiro, camarada. E sem mais delongas, convido o Dr. Rafael Godilho para a sua apresentação. Bom, primeiro, pessoal, boa tarde. Queria começar já agradecendo também a Unidas, principalmente ao João pelo convite. Ainda mais para conversar sobre algo que eu sou tão apaixonado, que é falar um pouco sobre o futuro e a mudança do comportamento, aí, tanto de paciente quanto do consumidor, saúde de uma maneira geral. Inclusive, no programa vocês vão ver que eu ia falar muito sobre mobile health, wearables devices, Internet of Things, etc., mas eu vou ter que extrapolar um pouco o tema, assim como o Bento fez, porque a linha é muito tênue e muito difícil da gente falar de mobile health sem falar de Big Data e Health Analytics. Então, Bento, desculpa. O que me trouxe até aqui hoje foi uma história que aconteceu bem recentemente aí comigo, com um amigo meu. Desde a época do colégio, ele acompanha muito o que eu tenho feito. Vamos chamar ele de Fê. O Fê foi até o escritório da gente lá na Berrini um dia desses e falou para mim: bom, Rafa, eu estou com um grande problema, eu preciso tornar a experiência com a embalagem do medicamento algo um pouco mais sexy para o paciente. Para dar um pouquinho de contexto, o Fê e a família dele são donos de um parque gráfico que hoje provavelmente é o maior parque gráfico da América Latina para fazer a embalagem de medicamento. Já tem mais de 20 anos de mercado e só agora eles estão pensando, de fato, em investir nesse tipo de mudança. E aí eu fui super honesto com eles, falei assim: olha, eu não entendo nada de gráfica, mas te faço uma provocação. Será que você vai precisar de parque gráfico para embalagem de medicamento quando o FDA aprova em agosto a impressão 3D de medicamento? Né? Então aqui a gente não está falando de medicamento
fumaça, era um Tilenol que eles testaram, foi aprovado, já passou e agora é possível você imprimir um medicamento através de uma impressora 3D. Outro que está aí quase sendo aprovado é a impressão de órgão 3D. A gente já tem tecido, inclusive no Brasil sendo... a gente já está fazendo toda a parte de implante, de parte óssea, etc., tudo impresso por 3D. E agora a gente está prestes a ter a permissão do FDA para imprimir órgão vascularizado, que esse é o grande desafio, né? Então, aí a provocação que ficou para o Fê até virou e falou assim, cara, o que isso tudo quer mostrar? Isso tudo quer mostrar uma baita de uma mudança de hábito que a gente está prestes a enfrentar, principalmente quando a gente fala de saúde, né? E aqui acho que o Bento provocou bem, a gente tem as 4 revoluções, ainda tem outras revoluções que a gente nem conhece, que estão muito escondidas ainda, mas todas elas passam muito por uma mudança de hábito, né? O mesmo paciente hoje que entra num hospital de ponta no país, ou no mundo inteiro, que seja o maior hospital de ponta do mundo, ele está imerso nesse tipo de cultura. É o mesmo cara que vai na Apple, lá nos Estados Unidos, comprar um fone de ouvido de $9 e ele é atendido como se ele fosse o rei da Dinamarca na hora de comprar esse fone. Você não vê caixa, você não vê transação financeira, você não vê nada. É o mesmo cara que te ensinou a usar, ele está te fazendo aquela compra. O Netflix, você chega em casa no final de semana cansado e ele magicamente te apresenta os filmes que você estava morrendo de vontade de assistir. O próprio Uber, que... mesmo que a gente tenha toda essa parte da polêmica, mudou completamente a maneira de hoje você circular em cidades, etc. Ele, 99, EasyTaxi e todos os outros. Aí eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Quem daqui já pôde comer no Italy, que é esse terceiro balãozinho aqui embaixo, em São Paulo? 2, 3, 4 pessoas no máximo. Faço uma provocação. Vão. Sabe por quê? Apesar do Italy sair na Veja como um supermercado, o Italy acabou de ser... premiado como a 23ª empresa mais inovadora do mundo. Ficou na frente de várias empresas que a gente conhece. A Apple, que todo mundo fala que seria a primeira, ficou em segundo lugar. Google, lá para sexto, sétimo. E no meio da lista, o Italy, né? Então, assim, vão, conheçam. É um supermercado que a última coisa que ele é um supermercado, né? O mesmo consumidor que está indo nesses lugares, está indo nos hospitais e ele é impactado por esse tipo de publicidade. Bom, na verdade, aqui é a propaganda nova do iPhone 6S. Até o slogan deles no final é bem interessante, que todo mundo aponta, a Apple não fica inovando, a Apple não sei por que ganha prêmio de inovação, etc. Eles adotaram um slogan bem legal, que acho que casa muito com a saúde hoje. Ouro rosa. É demais. E agora você usa Siri sem usar as mãos. Hey Siri. E aí, Siri? Hey Siri, 告诉芳芳我们还在玩。 A câmera agora faz vídeos em 4K. Isso muda o jeito que seus filmes ficam. Legal. Até as selfies mudaram. Agora sua tela é o flash. Isso vai te dar, tipo, 1 milhão de likes. Thanks. Na verdade, as próprias fotos mudaram. Agora elas se mexem. É só tocar. Então, foi isso que mudou. É um bom slogan, acho que, para a saúde hoje, né? Mudou uma coisa só, mudou tudo, né? E a gente está vendo, principalmente num congresso como esse, como outro que a gente também fez, o quanto que isso está mudando, quantas empresas novas estão entrando no setor da saúde, né? E o paciente vendo isso. Vocês, eu não sei se vocês repararam, se tiveram esse tipo, eu talvez pelo meu time lá de marketing, você não percebe no vídeo ele falando de nenhum feature do celular. Ele só fala da câmera 4K e mais nada. Todo o resto é o que você vai fazer utilizando aquele aparelho. Ou seja, não é a quantidade de aviões, não é a quantidade de ambulâncias, não é a quantidade de leito, muitas vezes, que importa para esse paciente. E é o mesmo cara que vai entrar no seu hospital, que vai entrar no seu consultório, etc. Quem esteve com a gente no Saúde Business Forum esse ano, escutou o Carlos Ferreirinha falar, paladar nunca retrocede, isso é uma verdade. Se você for tomar lá, ou até o próprio exemplo dele, se você for tomar uma Vivi Clicô, dificilmente você vai gostar de tomar uma cidra novamente, né? O próprio Buzzarello também da Tecnisa fala a mesma coisa de uma outra maneira, que uma mente expandida jamais volta ao seu estado de origem. Então, isso tudo mostra muito o que é esse novo consumidor. Tudo bem que a gente diz, muitos são millennials, é essa nova geração, mas lembre-se que os millennials hoje é literalmente a pessoa da minha geração. É a pessoa que logo tem que entrar num hospital com uma esposa que está gestante, depois vai ter que cair na mão de um pediatra, vai ter que fazer toda a parte de neonatologia, toda a parte pré-parto, tudo isso. Ele vai ter a mesma experiência. Ou seja, é o cara que hoje já está na porta de um consultório, já está na porta de um hospital, né? E aqui está uma prova. Esse é um estudo que eles fizeram, se não me engano foi a Philips que fez, eles pegaram um apanhado geral de informações. Aqui que vocês conseguem ver, acho que pela letra fica mais difícil, eu vou tentar narrar um pouco. Esse primeiro quadro aqui em cima, a gente tem 80% dos consumidores hoje no mundo
acreditam que o wearable devices, então smartwatches, pulseiras, até faixas inteligentes, roupas inteligentes, como o Bento bem colocou aqui, tem o potencial de tornar a saúde mais cômoda, mais acessível e que ela faça ela funcionar. Nos Estados Unidos é uma realidade um pouco diferente, a gente já tem mais de 70% de penetração de prontuário eletrônico, ou seja, todo input de dados já está sendo feito. Então, essa maré de dados é uma realidade. Aqui no Brasil, a telemedicina, para falar direto com o paciente, para fazer um atendimento remoto, etc., ainda é proibido. Mas nos Estados Unidos, 70%, aliás, no mundo, 70% dos consumidores já se sentem à vontade de falar com o seu médico através de uma videochamada, através de texto, de WhatsApp, e-mail, o que for. E assim, eu sou um médico, acabei de sair do consultório, faz acho que 1 ano e meio que eu não piso no consultório, e todos os outros médicos profissionais que estão aqui sabem. Isso já acontece no Brasil. É só você olhar o WhatsApp de um médico, quantas vezes ele não falou para algum paciente alguma coisa que, teoricamente, ele não poderia dizer. Né? Eu sei que a gente está justamente nessa mudança, mas isso, desculpa, novamente, é uma mudança de hábito do consumidor, que no caso é o paciente. Então, todas as palestras sempre me perguntaram, mas a instituição está desenvolvendo isso para o mercado. Mas será que o mercado precisa disso? Né? Então, o que a gente está vendo é que o paciente está empurrando a saúde hoje em dia, no sentido do que eles querem, o que eles precisam. O profissional de saúde também está entrando nessa, está deixando um pouco de ser um modelo hospitalocêntrico, onde o hospital cria as coisas, as operadoras criam essas inovações e o paciente começa a trazer bastante. Aqui a gente tem 71% dos millennials nesse segundo quadrinho embaixo que dizem que gostariam que o seu médico prescrevesse e utilizasse um aplicativo no celular. Como o Bento bem colocou a parte da privacidade, 65% deles se preocupam com a segurança dessa informação. Aí aqui tem um dado interessante, que é esse rosinha mais embaixo, que é 40% das empresas na lista das 50 maiores empresas do mundo da Fortune, em 2014 tentaram fazer uma parceria com alguma instituição de saúde. Né? E nas 50 maiores empresas do mundo, dificilmente você vai ver que tem ali muitas de saúde. Provavelmente deve ter 1 ou 2, no máximo. Né? E isso mostra o quê? Mostra que as empresas e o mercado já estão entendendo que, além daquela jornada toda do paciente que a gente tem, que tem muitas empresas que ainda não conseguiram nem decifrar, agora a gente tem uma segunda para decifrar, que é a jornada digital desse paciente. É o famoso Dr. Google, que agora ele está aqui on drugs, quando a gente fala lá no escritório. Que 86% desses pacientes vão pesquisar alguma coisa na internet, isso é um fato, todos nós já sabemos. No segundo passo dele, 41% vão perguntar para amigos, vão procurar em redes sociais informações sobre aquele médico, aquela instituição, aquele hospital, aquela operadora. No terceiro passo, que é um passo perigoso, principalmente para empresas que compram publicidade, 80% dessas pessoas têm uma alta tendência a clicar num banner que é relevante para ele, que parece relevante para ele, então aí é a responsabilidade quando você faz uma publicidade. Não cansado com isso, ele ainda volta a pesquisar na quarta etapa, 43% tornam a pesquisar aquela doença base, aquele tratamento base, alguma coisa que ele está sentindo. E quando ele chega no consultório, que a gente acha que vai começar o modelo tradicional, a jornada tradicional dele ali dentro, não, ele ainda tem uma quinta, que 53% deles afirmam que dentro do consultório utilizam o Wi-Fi que os médicos fornecem, ou a internet 3G, 4G, para fazer mais pesquisa antes de entrar no consultório para perguntar mais para o médico. Então, é o Dr. Google, de novo, aqui, crescendo cada vez mais. E aí ele chega em casa com uma prescrição, que é o sexto passo, e 60% das pessoas no mundo vão na internet pesquisar aquela droga que foi prescrita, se tem efeito colateral, se não tem, se ele vai tomar ou não vai tomar, ou seja, ele vai tomar a decisão dele em casa para tomar. Então, isso muda muito a função dos profissionais de saúde, das empresas, de fazer uma curadoria dessa informação, de educar esse paciente e de estar acompanhando ele. Quando a gente, eu não sei quantos de vocês trabalham com vendas diretamente aqui, vendas a gente sempre mapeia toda a jornada, vocês também devem fazer isso, e pense em que tipo de ações que você tem para cada um dos passos. Então, fica mais uma provocação para vocês aqui. Né? E aí, aqui eu fiz um experimento rapidinho antes de montar a palestra para vocês, que é a vez da saúde, a gente toda vez vê no jornal, que é saúde, educação agora diminui um pouquinho, quem que está recebendo o investimento, a parte de financeira, tecnologia também. Eu peguei a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje. Tá? Das 10, de cabeça eu lembrei quais tinham iniciativa em saúde, 70% delas têm. Então, Apple com o HealthKit, Microsoft com o HoloLens, o Google com a Calico e com o Google X, IBM com o Watson, quem não conhece deveria conhecer, a Samsung com Gear Fit, todos os outros devices que eles têm, GE, que vocês conhecem muito bem, e Facebook um pouco menos provável aqui, mas o Facebook está adquirindo diversas startups para fazer análise
tanto preditiva, para entender quais são os pacientes que têm chance de desenvolver um quadro depressivo ou ter uma recaída num quadro de depressão dentro das redes sociais, além de aplicativos de atividade física também. Tá? E aí, isso tudo eu fui mostrando também para o Fê. O Fê ficou com essa cara para mim, e aí, agora? Né? O que a gente tem hoje que, de fato, está acontecendo com saúde? Aí eu trouxe para vocês alguns cases bem rapidinho. O primeiro case que eu queria mostrar para vocês é o PillPack. Não sei se alguém conhece, o PillPack é uma startup nos Estados Unidos, mas quando a gente fala em startup nos Estados Unidos é meio redundante, porque essa é uma startup que já recebeu 63 milhões de dólares em investimento, então ela já deve estar valendo seus 500, 600 milhões de reais, e tem aí 3 anos de idade. O que o PillPack faz? Deixar vocês darem uma assistida. Parece bem simples, né? Não parece que reinventaram a roda, mas toda inovação ela tem, por princípio, parecer muito simples. Mas isso aqui muda completamente. Isso aqui é uma farmácia, mudou completamente o modelo de negócio de uma farmácia. Ele recebe a prescrição, então esquece toda a parte de letras elegíveis, etc. O paciente não precisa pisar na farmácia para fazer nenhum tipo de compra. A farmácia recebe, já coloca tudo aquilo em packs, então é diferente de você levar todos os medicamentos para casa e colocar no seu pillbox. Você não tem esse trabalho de errar isso. E você tem cada pack para o horário que você tem que tomar, com a medicação que você tem que tomar. E você ainda aqui, nesse caso, você pode ter toda a parte de uso contínuo, todo mês ele te entregar aquela medicação, por indicação do médico ou não. E ainda, não contente com eles terem revolucionado esse modelo da farmácia, eles ainda têm uma plataforma para monitorar o paciente, como que está toda a parte de efeitos adversos, se ele está tendo algum tipo de complicação ou não, e isso tudo alertar direto ao médico. Passando para um outro exemplo, esse é um daqueles que a gente coloca na categoria de uberização da saúde, é o Doctors on Demand, nos Estados Unidos. É uma outra startup também, que hoje já está com 3 anos de idade, inclusive um dos fundadores é aquele Dr. Phil. E o que eles têm feito, desculpa até estar sem legenda, todos os vídeos, porque no YouTube não tinha legenda deles, tá? A video visit with the doctor, how does that work? Hi, this is Dr. Tom with Doctor On Demand. Hi, Dr. Tong. I'm Leah. The last time I took my temperature, it was 101.4. He was playing with a plastic bat, and the bat must have hit his nose. Basicamente o que o Doctors on Demand está fazendo hoje lá nos Estados Unidos é que você está em casa, você está sentindo alguma coisa, ao invés de você correr para uma clínica, correr para um hospital, correr para uma retail clinic, qualquer coisa, você pega seu celular, pega seu computador e fala o que você está sentindo, o próprio sistema já localiza o tipo de médico que você precisa para aquele tipo de queixa e você faz uma primeira consulta vídeo. E você pode ou não ir para o consultório desse médico, você paga um FII, obviamente, né? Paga o preço da consulta. Só que antes de você escolher com quem você vai falar, você tem a opinião de todos os outros usuários da rede, você tem a opinião de outros médicos, você tem informações de localização, informações de preço, ou seja, transparência para o usuário. De novo, esse cara, o mesmo cara que utiliza esse sistema, é o cara que entra num Hello Food da vida e vai escolher que pizzaria que ele vai estar pedindo. Então, ele não espera muita coisa diferente, ele vai esperar, obviamente, ser cuidado, mas ele quer esse tipo de atendimento, esse tipo de serviço, e que aqui no Brasil a gente ainda está começando a pegar esse jeitão. Uma outra iniciativa que eu trouxe para vocês, essa era muito legal vocês conhecerem, que é o Oscar. O Oscar é uma startup que está completando 2 anos agora, eles já receberam em investimentos nos Estados Unidos mais de 300 milhões de dólares, está avaliado em 7 bilhões de reais, tem 500 funcionários e só atua em Nova York. Tá? Eles dizem lá que é a startup que vai revolucionar o mercado americano quando a gente fala de seguradoras e operadoras na área da saúde. Tá? Vou deixar vocês assistirem bem rapidinho aqui o Oscar.
Ou seja, o Oscar, além de estar revolucionando isso tudo, ainda está pensando muito na parte de prevenção. Então, você está fazendo exercício físico, ele está te monitorando, está te premiando isso com créditos para você comprar outras coisas, para você fazer outras coisas. Ele está mudando muito o setor de lá, então isso é muito legal. E aí fica uma provocação muito para como que a gente trata também as ideias dentro das empresas, né? 2 fundadores do Oscar, nenhum deles tem acima de 35 anos, se não me engano. 2 deles, um é brasileiro e o outro estava com uma startup aqui no Brasil, de games. Os 2 faziam games para Facebook. E hoje são apontados como a empresa mais emergente nesse setor nos Estados Unidos, talvez até do mundo. Um outro case que eu trouxe para vocês, esse, se vocês não quiserem nem passar o vídeo com o som até para eu ir falando junto, é do Proteus. O Proteus é uma outra startup que tem 13 anos, essa é a mais velha que eu trouxe para vocês, mas já está avaliada em bilhões de dólares também. Por quê? Porque a Proteus ela conseguiu agora a aprovação da FDA para colocar um sensor em cada um dos medicamentos que a indústria farmacêutica levar ao mercado, que sejam parceiros deles. Junto com um patch que o paciente usa na pele, colado na pele, literalmente o que acontece é quando ele ingere a droga faz um check-in no patch de que ele tomou a medicação e toda a rede que ele tem recebe esse tipo de informação, se ele pula uma dose, se ele toma uma medicação errada. Eles também conseguem monitorar o efeito que essa droga tem no organismo, se está tendo algum tipo de efeito adverso, algum efeito colateral da droga. Então, isso demorou 13 anos para eles conseguirem aprovar lá, e agora está revolucionando todo o mercado americano de novo, porque a parte de adesão medicamentosa, a gente sabe o tamanho do problema que a gente enfrenta. Um outro case que eu trouxe aqui, bem de Big Data, o Practice Fusion, eu não sei quem de vocês conhece, também é mais uma entrevista, mas eu quero mais que vocês vejam as telas. O Practice Fusion, hoje, esse bobear é o maior prontuário eletrônico que a gente tem nos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. Tem 111 milhões de prontuários cadastrados, é gratuito, tem mais de 100 mil médicos americanos que utilizam, e eles não sabiam como monetizar isso. Então, eles pegaram todos os dados de 2014 a 2012 a 2014, jogaram numa plataforma e agora eles dão aqui, ó, prevalência de doença em tempo real por dia, por região, por perfil de paciente, se está subindo, se está descendo em variação diária. Toda a parte de market share de drogas também, então, que droga que está para pneumologistas prescrevendo aquele dia no estado de Nova Jersey, no bairro tal. Ele consegue fazer isso tudo hoje em tempo real. Isso aqui dá, como você mesmo falou, Bento, muita munição para o poder público tomar decisões, para o privado principalmente, também, inclusive, para toda a parte comercial, toda a parte de marketing, tudo aquilo que o paciente precisa, ele consegue extrair desse tipo de plataforma. Né? Um último aqui, esse também não precisa subir, é o Yodyne. O Yodyne é a mais novinha de todas elas. O que o Yodyne faz é atuar lá na última etapa da jornada de consumo, da jornada do paciente, no 6º passo, que é justamente quando ele vai pesquisar a droga na internet. O Yodyne é uma plataforma que eles correlacionam tudo o que tem de estudo científico relacionado àquela droga em específico. Além disso, ele tem médicos falando sobre a droga, tem outros pacientes falando se a droga foi boa ou não foi boa para ele. Você pode separar isso por perfil, se é homem, se é mulher, de que faixa etária, de que região dos Estados Unidos, que tipo de efeito colateral é esperado, qual mais provável, menos provável. Você tem comparativo de preço, se o genérico tem funcionado melhor do que o das indústrias mesmo, das privadas. Então, assim, Big Data de novo aí atuando numa das etapas daquele consumo, do paciente consumindo isso. Né? E aí, quando eu mostrei isso tudo para o Fê ele falou, tá, estou cansado, agora você tem que me falar o que eu preciso estudar, já que você falou para mim que isso que eu quero fazer de mexer na minha embalagem talvez não funcione muito bem. Uma das primeiras coisas a gente já está fazendo aqui, que é conhecer Big Data. Quem não conhece, esse computador que está atrás, que é o Watson, é o que a gente tem mais acesso hoje enquanto consumidor, público leigo, entre aspas, é o Watson. A gente tem inúmeros cases do Watson na internet. O Watson está fazendo vários cases com oncologia nos Estados Unidos que valem a pena dar uma olhada para ver como que esse uso da Big Data qual impacto está tendo em saúde, porque é muito importante vocês conhecerem o Watson. Um segundo ponto aqui, que é cibersegurança, e quase ninguém lembra disso, a gente fala muito da privacidade, mas a parte de segurança a gente esquece de comentar. Mas a partir do momento que eu tenho o FDA aprovando a impressão 3D de um medicamento, pare e pense o que vai ser daqui 15 anos. Você vai receber do seu médico um anexo no seu e-mail, um Tilenol para tomar e você vai imprimir na impressora em casa. Você está lá na África, correndo, o tigre te pega, perfura um fígado, você vai lá no hospital e faz o download do fígado mais novo de Harvard ou o rim mais novo de John Hopkins, por exemplo. Parece meio surreal, parece meio filme, mas isso tudo já está caminhando para isso, né? Parece um pouco futurólogo o que eu estou falando aqui. Mas nesse meio tempo todo você tem internet.
E a internet hoje, todo mundo sabe, é suscetível a ataque de hacker, é suscetível a ataque de pessoas mal intencionadas. Imagina se um hacker desse vai lá e muda a composição de um comprimido desse. Ele pode matar uma pessoa, pode matar um presidente de um país, pode matar uma aldeia inteira na África, um povoado inteiro na Índia, ou seja, ele pode fazer uma catástrofe com isso. Um outro ponto, que aí vem a parte até Harvard mesmo divulgou isso, que é a profissão mais sexy que tem hoje no mercado. Aqui no Brasil, se eu conhecer 2 ou 3 data scientists, eu acho que é muito. E está muito com o que o Bento falou, que é como você interpreta aqueles dados. Hoje, dado é gerado, aqui a gente está gerando muito dado, você nem está... Eu sei, eu nem está conectado em nada nesse momento. Estamos gerando muito dado de hábito e etc. e tal. Só que faltam as pessoas com cabeça suficiente para interpretar esses dados de uma maneira que sejam úteis para a gente, né? E por último, eu deixei para ele uma mensagem de investir no futuro. Tudo bem, ele tem que pensar um pouco na embalagem dele, porque senão ele não sobrevive os próximos 3, 5 anos, mas que ele tem que pegar uma parte desse recurso para olhar lá na frente. Principalmente porque isso tudo que a gente está vendo hoje envolve a internet. E hoje a internet a gente tem 1/3 só da população mundial. E aí você vê o Google, por exemplo, investindo no projeto Loon. Quem não conhece também vale a pena dar uma olhadinha por curiosidade. É um projeto onde ele quer colocar balões na estratosfera do planeta inteiro para fornecer internet gratuita para o mundo inteiro. Ou seja, colocar da noite para o dia mais 5 bilhões de novos usuários, novos pacientes que estão pesquisando informações na internet, novos pacientes que estão criticando o seu médico lá dentro do ambulatório porque o Dr. Google está falando diferente. E não é só o Google. O Facebook também tem iniciativa, a Virgin também tem iniciativa, a Qualcomm tem iniciativa, e todos eles já estão avançados com diversos governos, inclusive com projetos rodando. Aqui no Brasil, acho que só a internet que falou com o Facebook que conversou com a Dilma, e parece que ela sancionou isso. E aí eu deixo para vocês uma última provocação bem próxima ao que o próprio Bento já colocou, que é quem você prefere ser, aquela pessoa que está ali só olhando o que o concorrente está fazendo e fazendo igual a ele para sobreviver, ou você já prefere estar olhando qual é a próxima caça, para onde está indo esse paciente, para onde está indo esse funcionário, para onde está indo o mercado, e começar a pensar um pouco diferente também, começar a trazer pessoas diferentes para o setor, para conseguir dar um pouco de oxigenada aí também no cérebro. Eu deixo para vocês aí os meus contatos, quem quiser entrar em contato, eu passo essa apresentação sem nenhum problema também. Joia? É isso, obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Rafael. Bom, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou entusiasmado com as 2 apresentações e quero dizer a vocês que estou orgulho dos que ficaram aqui até esse final para ouvir essa beleza de 2 apresentações. Vamos às perguntas aqui. A primeira pergunta para o doutor Rafael é de Daniel Pereira Cunha. Você falou que a inovação será o paciente inserir o que está sentindo e terá uma consulta inicial. Isso não foi proibido recentemente no Brasil? O Conselho de Medicina não proíbe esta prática? Sim, proíbe, ainda é proibido aqui no Brasil, mas, de novo, como eu falei, o paciente, no final das contas, vai acabar não mandando, mas vai empurrar, talvez, aí, os nossos legisladores a, talvez, revisar isso. Uma grande crítica que eu faço a alguns dos órgãos, não todos, obviamente, é que as pessoas que julgam esse tipo de proibição de informação muitas vezes não têm nem a capacidade técnica para isso especificamente. Obviamente, a gente tem outras instituições que você tem, sim, os seus líderes naquele sentido, mas o que acontece muito é que não pesquisam, não vão atrás, não puxam, muitas vezes, os líderes do mercado para falar sobre isso. A gente, em alguns momentos, a gente chegou a conversar diretamente com a Visa, com outros órgãos, porque vieram nos pedir a opinião para trazer cases, para mostrar o que estava sendo feito no mundo, justamente para não se fechar. Também concordo que não tem que ser aberto assim. Acredito que o paciente, o médico, muitas vezes brasileiro, a gente não tem uma maturidade tão grande ainda com tecnologia, a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, se a gente comparar aí com os americanos que já têm isso tudo muito aberto. Mas eu acho que é um caminho natural para as coisas, até porque já está acontecendo, já acontece, embora seja proibido, né? Eu sou médico, acho que tem um monte de médico aqui que pode, pelo menos, apontar um colega, ou até ele mesmo, que já falou, vai lá na farmácia e compra um Tilenol, vai lá na farmácia e compra uma Novalgina, e assim por diante. Então, é um caminho que cada vez mais parece natural, porque a gente fala todo dia de dar empoderamento para o paciente, e isso nada mais é do que empoderar o paciente.
Doutor Rafael, talvez a gente possa lembrar, o doutor Rafael não estava aqui na nossa aula magna, onde o nosso filósofo disse claramente, com certeza, essas pessoas que estão lá não são idosos como nós, são velhos e conservadores, não estão aceitando o que a tecnologia está nos trazendo, que pode avançar muito no nosso campo da saúde. Uma pergunta agora para o doutor Bento. Só o novo rol da ANS, doutor Bento, aumentará nossos custos em 9% em 2016. Com 10% da inflação, temos um cenário assustador. Qual e como essas tecnologias realmente podem nos ajudar? Eu acho que é principalmente priorizando a tua área de ataque. Essa angústia sua de dizer, escuta, cada vez eu preciso propor mais procedimentos para o maior número de pessoas. Como é que eu vou fazer para financiar isso? Eu acho que uma da parte da revolução tecnológica é exatamente trazer algum tipo de solução nessa direção para você. Se nós fôssemos imaginar, antigamente, tecnologias que estavam simplesmente e puramente acessíveis e para grandes centros, hoje elas estão disponíveis no consultório médico, estão disponíveis na casa do paciente, estão disponíveis no próprio paciente. Tem que essa curva voltar a cair de novo. Esta inclusão digital é que deve fazer a tecnologia trabalhar a favor da redução do custo. Aí você me pergunta, bom, tudo bem, mas enquanto isso não chega, eu pago a conta amanhã. Pois é, você vai ter que reestruturar a sua forma de financiar por um lado e, por outro lado, você vai ter que ser mais preciso na escolha daquela medida que pode trazer o maior retorno para você. Essa é que eu tenho para te dizer. Nós somos testemunha que a empresa que o Bento dirige já conseguiu êxitos dando consultoria a algumas das nossas filiadas, diminuindo custos. Tem uma pergunta aqui que se parece com a primeira do doutor Rafael. Eu vou ler, embora que eu acho que em parte o senhor já respondeu. O Conselho Federal de Medicina criou liminares, eu dizia resoluções, que proíbem os médicos de orientar os pacientes por telefone ou WhatsApp. Isso tem seus benefícios e limitações. Como agir coerentemente frente a esse mundo digital? Acho que essa é a pergunta que não... Acho que uma pergunta de R$1 milhão de reais, né? Eu não sei te responder isso. Acho que isso é muito pessoal de médico para médico. A gente tem, eu não posso revelar porque é um cliente nosso, mas a gente tem uma indústria farmacêutica que hoje é top 3 no mundo. Eles acabaram de inaugurar uma aceleradora de saúde na Alemanha. A gente, inclusive, conheceu a aceleradora. Ou seja, muito bacana a iniciativa. Eles estão pensando em inovação. Só que, ao mesmo tempo, eles deshomologaram o WhatsApp na empresa. Ou seja, eles estão falando de inovação e, ao mesmo tempo, cortam, hoje, talvez o maior veículo de comunicação entre pessoas no mundo, né? O WhatsApp já é quase um país inteiro. O WhatsApp tem 1 bilhão de pessoas hoje dentro do WhatsApp. Eu acho muito difícil terem liminares, terem resoluções, terem legislações que, de fato, consigam proibir isso. Porque não tem ninguém fazendo ali... ninguém está vendo se de fato o médico não está prescrevendo alguma coisa ou não está recomendando, porque prescrever vai ser muito difícil, mas recomendando alguma coisa pelo WhatsApp. Então, de novo, eu acho muito difícil. Eu queria chamar a atenção, porque 2 perguntas já falaram sobre regulamentação. E eu gostaria de lembrar aos senhores como é que as leis nasceram. As leis, elas não nasceram e, a partir dali, as pessoas adotaram um comportamento. As leis nasceram a partir de um comportamento primeiro adotado pela população e as leis vieram em seguida. Então, cabe a nós provocarmos uma nova utilização que provoque o legislador a tomar uma outra postura. Eu vou contar uma história para vocês, rápida, de quando nós trouxemos a telemedicina para fazer eletrocardiograma por telefone. Alguns dentistas utilizaram esse aparelho para dar mais segurança no seu consultório. E aí eles faziam a anamnese, os pacientes de maior risco, eles faziam o eletrocardiograma por telefone, e a central respondia e dizia o seguinte, olha, esse tem uma pequena arritmia, etc., manda procurar o cardiologista. Aí o primeiro paciente que foi para o cardiologista falou, como? O dentista fez um eletrocardiograma em você? Quem ele está pensando que ele é? Ele é um idiota, é um absurdo, eu vou protestar, eu vou brigar, eu vou fazer... Tá bom. Só que antes dele voltar e reclamar, ele já tinha atendido mais 3 ou 4 pacientes e ele tinha encaminhado todos os 3 ou 4 pacientes
que ele diagnosticou algum problema para aquele cardiologista. Quando o cardiologista recebeu o 5º paciente, ele ligou para o dentista, pensando bem, eu acho que você deveria continuar a prospectar paciente para nós. Então, a partir da regulamentação de legislação, que já tiveram 2 perguntas nessa direção, as leis não são elas que determinam o comportamento. É a partir de adoção de novos comportamentos que as leis virão para levar a gente para um lugar melhor. Esse comportamento depois vai levar que a prática é o critério da verdade. Então, vão criar leis para realmente chegar aonde nós desejamos, para melhor servir aos nossos beneficiários. Infelizmente, não tem mais perguntas. Quero dizer que somos privilegiados, que ficamos aqui até o fim, para ouvir essas 2 pérolas aqui presentes. Um pouco assim, meio, né, rechonchudos, mas 2 pérolas que trouxeram boas informações para todos nós. Agradeço ao doutor Bento, agradeço ao doutor Rafael e, infelizmente, chegamos ao final ao nosso 18º Congresso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu chamo ao palco o vice-presidente da Unidas, Aderval Paulo Filho. Bom, pessoal, infelizmente acabou, né? Eu quero, em nome da diretoria da Unidas, em nome dos conselhos, agradecer, principalmente ao pessoal que organizou esse evento, as nossas recepcionistas, os empregados da Unidas, o mestre de cerimônias que conduziu com maestria o nosso evento, e principalmente agradecer a vocês que mais um ano nos deram a credibilidade de comparecer aqui no nosso evento. Quero deixar registrado também o que o nosso presidente do Conselho, o doutor Aníbal, mencionou, nós vamos tentar melhorar esse modelo nosso de evento para que justamente não aconteça isso. Nesse último momento, uma palestra aqui importante, porque ela está bem adaptada ao tema do nosso congresso e ela está esvaziada. Entendemos por questões do hotel, questões de voos, né? Mas a gente vai tentar mudar esse modelo aí para melhorar a participação no final dos eventos. Lembro vocês também que nós teremos no mês de abril o nosso seminário. O seminário, a gente também está trabalhando aí alguma inovação. Nós vamos ter novidades aí na Unidas aí a partir de 2016. Nós pretendemos aí fazer algumas mudanças no nosso negócio da Unidas, tá? Com uma contraprestação de serviços mais voltados para as nossas filiadas lá na ponta. Então, são projetos que a gente está desenvolvendo ainda, mas que com certeza vocês vão gostar. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes. Espero que vocês tenham gostado. A gente aí trabalhou em cima desses temas, entendendo que é o momento. Até essa última palestra é um tema que com certeza nós iremos trazer novamente, porque sofre mutações diárias praticamente. E vamos ver se a gente consegue para o próximo ano fazer um evento aí também com a mesma voltuosidade desse que nós fizemos esse ano aqui. Desejo a todos um bom retorno, um Feliz Natal e um 2016 muito próspero, principalmente para as nossas autogestões. Muito obrigado. Caros congressistas, daqui a um ano nos encontraremos no futuro, no tempo do 19º Congresso Unidas. Até lá.